Graça e paz, meus irmãos. Temos estado aí com os irmãos já há alguns dias e tem sido uma bênção, tem sido uma delícia poder trazer a palavra do Senhor e ter conversas de corredor e ter uma proximidade ainda maior com a família do reverendo Marcos. Que bênção, irmãos. Como é bom sermos parte do corpo de Cristo. Corpo de Cristo que nos anima, corpo de Cristo que nos abençoa. Então, quero desde já agradecer aos irmãos pela oportunidade de estarmos juntos. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 2. Evangelho segundo João, capítulo 2. Nós leremos os versículos João 2, 23 até o versículo 21 do capítulo 3. Então diz assim a palavra de Deus, João 2, 23 até 3, 21. Havia entre os fariseus, João 2, 23, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu te dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos mais uma vez falar com o Pai. Senhor Deus, abre os nossos olhos. Dá-nos a graça de contemplar a beleza do nosso Salvador. Se há alguém, ó Pai, aqui nesta manhã,
que tem estado aqui na igreja, que ouve de Jesus, que até tem uma certa admiração por Jesus, mas que ainda não nasceu de novo. Pai, que o Senhor faça um milagre desse novo nascimento, o milagre da regeneração. Quanto a todos os demais, aqueles que já te amam, aqueles que já entregaram as suas vidas a Cristo, que o Senhor desperte em nós mais uma vez olhos e capacidade para ficarmos impressionados novamente diante do nosso Salvador. Assim, ó Deus, fala aos nossos corações e abençoa-nos por meio da tua mais bendita palavra. Oramos no nome precioso e poderoso do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos estado numa conferência, para aqueles que estiveram aqui nos últimos 2 dias, estamos falando sobre a igreja como uma comunidade de conselheiros. A intenção do conselho desta igreja, a intenção dos líderes desta igreja, é que a igreja entenda e comece a atuar como conselheira. Que os irmãos passem a olhar uns para os outros e cuidar uns dos outros nas suas dificuldades. Que os irmãos se disponham a começarem a dar conselhos bíblicos uns para os outros. Quando ouvirem alguma coisa uns dos outros, então não apenas darem aqueles conselhos do senso comum, não apenas aconselharem uns aos outros com a experiência própria, uma vez isso aconteceu comigo e foi assim que eu fiz, que não apenas os irmãos se aconselhem com conselhos normais, conselhos naturais, conselhos de influencers do YouTube, mas que os irmãos passem a aconselharem-se mutuamente com a verdade da palavra de Deus. Essa é a intenção, esse é o objetivo. E a maneira que nós vamos aprender um pouquinho mais disso hoje é vendo o maravilhoso conselheiro em ação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo antes de Jesus Cristo aparecer na cena da história, mesmo antes da encarnação, o texto de Isaías já havia anunciado que Jesus Cristo, quando viesse, seria o maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. E de fato é isso que nós encontramos em Jesus. Nós encontramos alguém que não conversa com as pessoas e não avalia as pessoas e não ensina, não responde às pessoas apenas com base naquilo que ele ouve, apenas com base naquilo que ele acha. Mas o Senhor Jesus Cristo tinha essa capacidade, essa competência especial de olhar para alguém e ver abaixo da superfície. O que de fato está acontecendo no coração dessa pessoa? E como eu, a partir do que está acontecendo de fato no coração dessa pessoa, como eu posso ministrar a palavra de Deus a essa pessoa, de forma que eu consiga ajudar essa pessoa a sair de uma situação adversa. O nosso texto fala sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. No entanto, os irmãos perceberam que nós começamos a ler um pouquinho antes. Não diretamente a partir do capítulo 3, versículo 1, mas a partir do capítulo 2, versículos 23 a 25, porque esses versículos colocam o ambiente, apresentam a situação, o contexto, a partir do qual nós temos que entender a conversa de Jesus com Nicodemos. Isso é muito importante. Porque a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que para aconselhar biblicamente, você precisa ter um conhecimento da natureza humana. Para aconselhar biblicamente, você precisa ter um conhecimento da natureza humana. Olha o que esses versículos dizem, versículos 23 a 25 do capítulo 2 de João. Estando Jesus em Jerusalém, eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, ok, irmãos? Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Você acha que isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim?
Parece uma coisa boa, não é verdade? Muitos creram no nome de Jesus, alguns até diriam, aleluia! Muitos creram no nome de Jesus, que coisa boa, que coisa maravilhosa! No entanto, quando você continua lendo o texto é estranho, porque o texto vem com uma conjunção adversativa logo em seguida, mas, assim, como mas? As pessoas creram em Jesus, o que você tem que falar mas, depois de falar que muitas pessoas creram em Jesus? Mas o texto fala, mas o próprio Jesus não confiava neles. Assim, como assim? Pessoa crê em Jesus e Jesus não acredita? Aliás, na língua grega, o verbo é exatamente o mesmo. Muitos creram em Jesus, Jesus, porém, não cria neles. É exatamente o mesmo verbo. Assim, o que está acontecendo? Quer dizer, então, que eu posso crer em Jesus, mas ainda assim Jesus não crer em mim? Eu estou pulando uma expressãozinha muito importante, porque o texto não falou apenas que muitos creram em Jesus, mas o texto falou, muitos creram em Jesus, vendo os sinais que ele fazia. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque no Evangelho de João existe mais de um tipo de fé. Mais de um tipo de fé. Existe uma fé baseada no que a pessoa viu Jesus fazer. Existe uma outra fé baseada no que a pessoa ouviu a respeito de Jesus. E no Evangelho de João, a fé baseada no ver é uma fé que não salva. E a fé baseada no ouvir é uma fé que salva. Então o nosso texto, ele começa já com uma informação muito interessante. É possível crer em Jesus e ainda assim não ir para o céu. Irmãos, o que eu acabei de falar aqui é terrivelmente importante. É possível crer em Jesus e ainda assim não ir para o céu. E eu vou provar isso no nosso texto. Muitos creram em Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Ou seja, por que essas pessoas buscavam em Jesus? Por que essas pessoas criam em Jesus? Porque Jesus era um milagreiro. Porque Jesus fazia coisas sobrenaturais. Porque era inegável que existia um poder sobrenatural atuando em Jesus. E as pessoas reconheceram isso. Mas apesar das pessoas terem reconhecido que havia um poder sobrenatural atuando em Jesus, Jesus não cria nessas pessoas. E por que Jesus não cria nessas pessoas? O texto explica. O próprio Jesus não confiava neles. Número 1, porque conhecia todos. Ele conhece. Ele conhece. Número 2, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, Jesus, ele sabia o que era a natureza humana. Por que Jesus conhecia o que era a natureza humana? Por 2 motivos, tanto porque ele é Deus, quanto porque ele era homem. Então Jesus sabia exatamente o que é a natureza humana. Jesus conhece a tendência que a natureza humana tem de ficar impressionada diante de poder, de ser atraída quando ela vê alguma coisa diferente, quando ela vê alguma coisa poderosa, quando ela vê alguma coisa maravilhosa. A natureza humana se sente naturalmente atraída para alguma coisa poderosa. Mas isso não significa conversão. Então essa é a primeira coisa. Se você quer ser um conselheiro bíblico, é preciso que você aprenda com Jesus a conhecer a natureza humana. E nesse processo de conhecer a natureza humana, é necessário que você passe a analisar as pessoas não apenas com base naquilo que se vê. Não apenas com base no que a pessoa está falando. Mas é preciso que você peça graça ao Espírito Santo de Deus. É preciso que você conheça a antropologia bíblica, conheça o que é o ser humano à luz da Bíblia, de maneira que você já sabe algumas coisas a respeito do ser humano. Você já sabe que o ser humano normalmente vai tentar te enganar. Você já sabe disso. Você já sabe que o ser humano, mesmo quando ele fala bem de Jesus, não necessariamente ele foi transformado por Jesus. Você já sabe disso. E por que você já sabe disso? Porque a Bíblia mostra isso.
Então, essa é a primeira verdade. Para aconselhar biblicamente, é necessário ter um conhecimento da natureza humana. Jesus conhecia a todos. Jesus não precisava que alguém lhe explicasse o que é o ser humano, porque ele mesmo conhecia o que era a natureza humana, porque ele era ser humano. E porque ele era Deus. No nosso caso, nós não vamos nunca saber o que está completamente, o que está no coração de uma outra pessoa, porque nós não somos deuses. Mas nós somos seres humanos. E a gente conhece o engano do nosso próprio coração. A gente conhece as nossas próprias invejas, a gente conhece os nossos próprios orgulhos, a gente conhece o nosso próprio temor de homens, a gente conhece onde que nós, às vezes, nos deixamos atrair por alguma coisa que é muito vistosa, por alguma coisa que é muito maravilhosa. Às vezes a gente conhece o quanto que a gente tem um discurso de que a gente é crente, mas o nosso coração não está tão crente assim. A gente já conhece algumas coisas a respeito da natureza humana. E isso deve nos ajudar no processo de ajudar outras pessoas. Aí então, Nicodemos chega para conversar com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então esse homem não era qualquer homem, ok? Esse era um homem muito importante, um homem de alta classe social, um homem que era um dos principais dos judeus, e ele era um fariseu. Quando nós, na nossa época, quando a gente ouve a expressão fariseu, a gente já torce o nariz e a gente fala, um hipócrita, um homem mau. Mas as pessoas daquela época, elas pensavam o extremo oposto disso. Quando alguém da época de Jesus ouvia falar, aquela pessoa é um fariseu, todo mundo já falava, uau, que pessoa especial. Porque os fariseus eram o grupo mais respeitado, era o grupo religioso que as pessoas criam que mais levava a sério o judaísmo, era o grupo mais crente que existia na época, por assim dizer. Esses eram os fariseus. E esse daqui, ele é um fariseu, um dos principais. E ele vai se encontrar de noite com Jesus. E ele chega falando bonito, gente. Ele chega falando bonito, olha só. Versículo 2, Rabi, significa mestre. Sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Vamos lá comigo aqui. Quantas coisas Nicodemos acreditava a respeito de Jesus? Essa é a minha pergunta. Quantas coisas Nicodemos acreditava a respeito de Jesus? Como que era a fé de Nicodemos em Jesus? Porque Nicodemos tinha fé. Nicodemos tinha fé em Jesus. Como que era a fé que Nicodemos tinha em Jesus? Vamos lá. Número 1, ele acreditava que Jesus era um mestre, muito bem. Ele acreditava que Jesus era um mestre. Ele acreditava que Jesus tinha vindo de onde? Da parte de Deus. Ele acreditava que a origem de Jesus, que Jesus não tinha sido enviado por homens, Jesus não tinha se autodenominado mestre, mas Jesus era um mestre que Deus mandou para o mundo. 3, Nicodemos acreditava ou não que os sinais que Jesus fazia eram reais? Acreditava que Jesus então é poderoso, certo? Ele acreditava que Jesus é poderoso. Ele acreditava que Jesus, quando fazia um sinal, Jesus estava de fato fazendo alguma coisa maravilhosa, estava de fato fazendo alguma coisa sobrenatural. Jesus tinha acesso ao mundo sobrenatural. E Nicodemos cria isso de maneira sincera. E finalmente ele acreditava o que mais a respeito de Jesus? Que Deus estava com Jesus. Irmãos, eu não sei se todo mundo aqui crê isso tudo a respeito de Jesus. Nicodemos cria tudo isso a respeito de Jesus. É uma fé muito interessante. Mas é uma fé baseada em quê? Em sinais. Por isso que eu li os versículos anteriores. Porque os versículos anteriores diz, muitas pessoas creram em Jesus por causa dos sinais que ele fazia. E Jesus não cria nessas pessoas. Jesus não confiava nessas pessoas. Irmãos, está cheio de crente em muitas igrejas no nosso país que estão indo nessas igrejas em busca de quê? De sinais. Nicodemos cria em Jesus. E se ele morresse, ele ia para onde?
para o inferno. Porque ele cria em Jesus, mas ele ainda não tinha nascido de novo. E se você quer ser um conselheiro bíblico, de novo, você não pode se deixar enredar ou enganar apenas pelas coisas que a pessoa está te falando. Se você for alguém que tem temor de homem, se você for um bajulador, se alguém chegar para você te falando algumas coisas a teu respeito, que você é uma pessoa muito boa, que você é um conselheiro que veio da parte de Deus, que você é impressionante, que Deus está com você, porque o que você faz no aconselhamento, só mesmo alguém que tem Deus é que pode fazer tudo isso. Se você tem temor de homens, você vai naquela hora, você vai se derreter inteiro. E você não vai aconselhar a pessoa do jeito que você precisa aconselhar. Mas Jesus não tem um pingo de temor de homens, gente. Jesus não se deixa abalar uma vírgula por causa de tudo isso que Nicodemos falou. Então, qual foi a resposta de Jesus para essa belíssima confissão de fé que Nicodemos acabou de fazer? Uma das mais belas da Bíblia. Mas qual foi a resposta de Jesus para Nicodemos? Versículo 3. Em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos chega com toda essa verborragia, com todos esses elogios, com tudo isso, e Jesus chega curto e grosso. Assim, muito bom, mas se você não nascer de novo, você não vai para o céu. Ótimo que você acha que eu sou um mestre, que eu vim da parte de Deus, que eu faço milagres, que ótimo tudo isso. Mas eu te digo uma coisa, se você não nascer de novo, você não vai para o reino dos céus. Aliás, a expressão nascer de novo, ela é uma expressão dúbia no grego, que significa tanto nascer de novo quanto nascer de cima, ok? Nascer de novo e nascer de cima. E normalmente, quando João, não são todos os autores da Bíblia que fazem isso, mas João é um cara que escreve de maneira diferente. Então, normalmente, quando João usa uma expressão dúbia, ele quer que a gente fique com as duas interpretações. João escreve de maneira um pouquinho diferente. Então, Nicodemos, se você não nascer de novo e não nascer de cima, você não vai ver o reino de Deus. Pastor, aí não está escrito se você. Não, é como se Jesus não estivesse falando com Nicodemos. Ele falou de maneira mais aberta. Nicodemos entendeu exatamente o que Jesus estava falando. Tanto é que, qual é a segunda pergunta de Nicodemos? Versículo 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Gente, não é meio estranho Nicodemos falar um negócio desse? Assim, vem cá, esse homem é um dos principais dos judeus, ele é um fariseu, ele é um profundo conhecedor da Bíblia, porque os fariseus memorizavam grandes porções da Bíblia e eram bons teólogos. Esse homem é um homem inteligente pela posição que ele chegou, ele deve ser um homem inteligente. Como é que ele está falando de entrar na barriga da mãe dele? Como assim? Como que ele está entendendo que Jesus está falando para ele entrar na barriga da mãe dele? Mas sabe o que acabou de acontecer aqui? O que acabou de acontecer aqui é uma coisa muito importante. Porque por meio do que Jesus falou, Jesus bagunçou o mundo de Nicodemos. O que Jesus falou foi extremamente disruptivo para Nicodemos. Um negócio que deixou ele perdido. Nas palavras de Francis Schaeffer, o jeito que Francis Schaeffer falaria isso é: Jesus tirou o telhado do Nicodemos. Jesus tirou o telhado do Nicodemos. Nicodemos estava lá, morando na sua casinha, toda bonitinha, e de repente Jesus tirou o telhado da casa. E mostrou para ele que a vida dele era inconsistente. Ele não é tão sábio assim. Ele não é tão bom teólogo assim. Ele não é tão importante assim. Ele não é tão bom assim. Nicodemos chega com toda aquela expressão bonita para impactar Jesus. E Jesus mostra para ele: olha, você não sabe de nada, viu, Nicodemos? E no aconselhamento bíblico vai ser importante que às vezes a gente faça assim. É claro que a gente nunca vai fazer isso com a competência de Jesus. É evidente que a gente nunca... Ele é a própria palavra. Jesus é a palavra encarnada. Ele é o Logos de Deus. Nós nunca faremos aconselhamento como Jesus fez.
mas nós devemos imitá-lo, porque ele vive em nós, o Espírito dele vive em nós. Então, Jesus faz uma pergunta que abala as crenças que Nicodemos tinha. Nicodemos achava que o que ele cria era suficiente. Jesus faz uma pergunta, faz uma afirmação que abala as crenças de Nicodemos. Então Jesus continua, versículo 5. Em verdade lhes digo, depois dessa pergunta um tanto quanto tola de Nicodemos, não é? Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Então Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E dessa vez Jesus explica um pouco mais. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, eu não estou falando de nascimento da carne. Eu não estou falando de entrar na barriga da sua mãe de novo. Isso já aconteceu uma vez com você e já é o suficiente. É só uma vez que a gente nasce da barriga da nossa mãe. Esse é o nascimento da carne. Esse é o nascimento natural. Eu estou falando a respeito de um outro nascimento. Um nascimento do Espírito. Um nascimento que acontece por meio da água. Provavelmente a água do batismo, quando João escreve, ele está pensando a respeito da água do batismo, um nascimento que acontece, e aliás, água no Evangelho de João, água também é o próprio Jesus quanto o Espírito Santo, ok? A água em João tem um significado bastante rico, é tanto Jesus Cristo quanto o Espírito Santo, beber de águas vivas, tem tudo a ver com isso. Então esse outro nascimento, Nicodemos, não é um nascimento natural, não é um nascimento entrando no ventre da sua mãe, é um nascimento espiritual. É um milagre que Deus faz. É um nascimento de água, é um nascimento do Espírito Santo de Deus. Nicodemos, não fique admirado por eu te dizer, vocês precisam nascer de novo. Vou te contar uma coisa, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Lembrando que na língua grega, a palavra espírito significa também vento, ok? Significa vento. Então, algumas vezes a Bíblia vai fazer esse tipo de paralelo entre o Espírito Santo e o vento. Aliás, é até uma palavra, agora eu vou falar chique, onomatopeica. Palavra onomatopeica. O que é uma palavra onomatopeica? É uma palavra que o significado dela está dentro da expressão, da sonoridade dela. No grego, o espírito é pneuma. Olha só, pneuma. Não parece vento que está dentro de um saquinho e aí você bate no saquinho, assim. Ou o vento que está dentro de um pneu. Você joga no chão um pneu cheio de ar, ele faz tugum, tugum, pneuma. É uma palavra onomatopeica. Vento e espírito. O vento sopra onde quer. A gente não sabe exatamente aonde vai passar o vento. Cheguei aqui hoje de manhã, o pastor falou para mim e para a Ju, quando vocês foram embora ontem à noite, deu uma ventania enorme. Parece que vocês estavam impedindo o vento, vocês foram embora, o vento veio. Eu não sei se eu fiquei feliz quando ele falou isso. Veja só, se a gente soubesse, a gente teria ficado mais um pouquinho para poder aproveitar aquela fresca, aquele vento que veio. Mas a gente não sabia, porque o vento sopra onde quer. O vento vem a hora que ele quer. E outra coisa, a gente não sabe nem de onde ele vem, por isso que a gente usa biruta. Sabe o que é biruta? Biruta é aquele negocinho, que ele parece um gorro de Papai Noel, que a gente coloca nos aeroportos. Não é para quê? Para que a gente saiba onde o vento está. A biruta vira, à medida que o vento está vindo de algum lado, a biruta vai virando e vai mostrando para a gente, ó, o vento está vindo dali, está indo para lá. Opa, agora mudou, está vindo dali, está indo para lá. É isso que a biruta faz, ela nos mostra da onde o vento vem e para onde ele vai. Por quê? Porque a gente normalmente não sabe. A gente consegue ver os efeitos do vento, mas a gente não consegue ver o vento. E assim é todo o que é nascido do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai. O Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus Cristo. E Ele é tão soberano quanto o Pai e o Filho.
E essa obra de fazer alguém nascer de novo, essa obra de levar alguém à fé verdadeira, essa obra de tirar a velha vida e colocar uma nova vida, essa obra de ressuscitação, só quem faz é o Espírito Santo de Deus. E Ele faz do jeito que quer, a hora que quer. Ele não é dirigido por ninguém, porque Ele é Deus. E Jesus falou tudo isso para Nicodemos. Perceba que, de novo, Jesus está apresentando para Nicodemos algo que Nicodemos não sabia. Nicodemos achava que era suficiente crer que Jesus faz milagre, crer que Jesus era um bom mestre, crer que Jesus veio da parte de Deus. Nicodemos achava que era suficiente guardar a lei de Moisés. Nicodemos achava que era suficiente guardar todas aquelas partes da lei cerimonial. Nicodemos achava que tudo isso estava bom demais, e ele fazia essas coisas. E Jesus vem e Jesus causa uma disruptura no seu pensamento teológico. Você está errado, Nicodemos. E sabe por que você está errado? Porque a fé cristã é mais do que apenas a obediência a certas leis. A fé cristã é mais do que conhecimento doutrinário. A fé cristã é mais do que apenas ter uma simpatia em relação a Jesus. Você precisa de uma coisa sobrenatural. Você precisa que o Espírito Santo venha sobre você e te transforme de uma maneira tão drástica que o único nome que a gente pode dar para isso é novo nascimento. Porque você vai virar uma nova pessoa, Nicodemos. Perceba que Jesus como que pegou na mão de Nicodemos e está levando Nicodemos à fé. Jesus, como um ótimo conselheiro bíblico, como um maravilhoso conselheiro, ele está conversando com Nicodemos e apresentando verdades espirituais transformadoras que têm o poder de transformar para sempre a vida de Nicodemos. Mas é claro que o homem natural, quando ouve coisas espirituais, ele não entende. A não ser quando o Espírito Santo vem e abre o entendimento, o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Nicodemos está perdido. Nicodemos está absolutamente perdido. Ele não está entendendo e ele está mexido por dentro. E isso é bom, irmãos. Existem alguns conselheiros que têm medo da crise. Eles têm medo de deixar a pessoa em crise durante um tempo. Mas veja, irmãos, a crise é um dos caminhos necessários para uma mudança verdadeira. Parte do que nós queremos como conselheiros ou como pregadores é causar crise, é causar incômodo, é causar questionamentos dentro do seu coração, é fazer com que vocês fiquem de fato incomodados. Fala assim, mas como será isso? Como assim? É de vez em quando fazer com que você questione sim a sua fé, questione sim se você é realmente crente, questione sim se você realmente é bom do jeito que você acha que você é bom. Isso é parte do objetivo. Por quê? Porque por meio desse choque de realidade, quando nós nos damos de cara com o espelho e vemos que nós não somos tão bonitos quanto achávamos que éramos, estou falando do ponto de vista espiritual, porque a Bíblia usa essa metáfora, né? Você olha no espelho da palavra e você fala, eu estou todo errado. Não era para eu estar desse jeito. E Tiago fala, se você sair desse mesmo jeito e não passar por transformação, isso é terrível. Isso é terrível. Mas se o espelho da palavra diante de você mostrar a mudança necessária, te causar uma crise, te causar um mal-estar, e então você passar pela mudança, meus irmãos, isso vai ser um milagre. Isso vai ser uma coisa maravilhosa. Porque qualquer mudança real é obra do Espírito Santo de Deus. É Deus em ação. Mas para que isso aconteça, a crise muitas vezes é necessária. E perceba que Jesus não alivia. É muito interessante. Porque, veja, esse homem chegou falando um monte de coisa bonita para Jesus. Aí Jesus deu de cara e falou, você precisa nascer de novo.
Aí ele não entendeu nada, ele falou, eu tenho que entrar na barriga da minha mãe de novo? Jesus falou, não, eu estou falando de nascimento espiritual, estou falando de nascer do Espírito Santo e da água divina, não do nascimento natural, não do nascimento da carne, é uma coisa que só o Espírito Santo faz, ele faz a hora que quer. Mas Jesus, eu não estou entendendo. Aí você imagina que Jesus ia aliviar, né? Jesus ia falar assim, não, vem cá, eu vou te explicar melhor. Não, Jesus não alivia. Jesus fala o seguinte, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? No grego é ainda mais forte, no grego está escrito, você é o mestre de Israel e você não compreende essas coisas? Ou seja, Nicodemos era um dos principais mestres, talvez o mestre mais famoso da época. E Jesus fala, você é o mestre de Israel e você não entende essas coisas? Era para você entender, Nicodemos. Era para você ter progredido muito mais. Por meio do conhecimento da palavra que você tem, era para você saber melhor do que você sabe. Então é interessante, porque Jesus confronta. Jesus é combativo. Jesus continua deixando Nicodemos incomodado, deixando Nicodemos numa situação de questionar a si mesmo, questionar a sua própria fé, questionar o seu próprio compromisso com Deus, questionar a profundidade do seu conhecimento teológico. Jesus está abalando todas as bases da vida de Nicodemos, como um bom aconselhamento faz. Então Jesus continua, em verdade lhes digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Combativo de novo. Eu estou falando, Nicodemos, das coisas que eu vi. Sabe o vento que ninguém vê? Esse vento que sopra onde quer e ninguém vê para onde ele vem, de onde ele vai, etc. E tal. Eu vi. Eu estou falando de coisas que eu vi. Porque eu não sou um mero mestre, Nicodemos. Eu não sou só um mestre vindo da parte de Deus. Eu sou muito mais do que isso. Jesus continua. Nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhe falar sobre as celestiais? Eu falo de coisa que eu vi. Eu vou começar a falar de coisas do céu, coisas que eu vi no céu. Você vai crer? Você não está entendendo nem as coisas terrenas. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Irmãos, vocês não têm a noção do tamanho disso que Jesus está falando aqui. Filho do Homem é uma expressão que aponta para Daniel capítulo 7. Lá em Daniel 7, Daniel viu Deus, o Pai, assentado num alto trono, e ele parecia um senhor de idade, um ancião de dias, com cabelos brancos, olhos como fogo. E Daniel viu essa imagem gloriosa de Deus assentado no alto trono, parecido com a cena que Isaías viu, parecido com a cena que João viu em Apocalipse 4, parecido com a cena que Estevão viu no momento da sua morte. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas enquanto Daniel está tendo aquela visão gloriosa do próprio Deus assentado num trono, chega um semelhante a filho de homem. E naquela cena, este que é semelhante a filho de homem, recebe da parte de Deus o Pai, o governo sobre todas as nações. Jesus simplesmente está dizendo para Nicodemos, sabe aquele filho do homem lá de Daniel 7, Nicodemos? Prazer, sou eu. Eu não sou só um mestre. Eu não sou só um mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos, eu sou Deus. Nicodemos, eu estive lá em cima. Eu falo do que eu vi. Nicodemos, eu sou o Senhor. E aí então, meus irmãos, diante dessa revelação gloriosa, o Senhor Jesus Cristo agora mostra a segunda parte da sua revelação. Porque Ele é Deus, mas Ele é o Deus que veio para se humilhar. E agora Ele mostra essa segunda parte. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. É claro que Jesus aqui está falando sobre aquela situação lá da saída do Egito, quando o povo de novo murmura contra Deus, de novo reclama contra Deus, de novo comete pecados contra o Senhor, e o Senhor manda serpentes venenosíssimas para atacar o povo, e o povo então está morrendo por causa da picada daquelas muitas serpentes terríveis, e aí então Moisés clama ao Senhor, e o Senhor fala: construa uma serpente de bronze. Finque um pedaço, uma estaca, finque uma estaca nessa serpente de bronze e erga essa serpente de bronze em algum lugar no acampamento de Israel. Todo mundo que for picado, se olhar para a serpente, vai ser curado. Eis que eu te pergunto, se você fizer isso hoje em dia, vai dar certo? Não? Por que não? Porque uma coisa tem nada a ver com a outra, não é verdade? Se é picado por serpente, adianta olhar para uma serpente de bronze? Não, vai morrer. E eles sabiam disso. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quem pensasse desse jeito naquela época ia morrer de fato. Agora, aqueles que dissessem: olha, de verdade tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Deus falou que vai dar certo, então eu vou olhar para essa serpente de bronze. Aí a pessoa era picada por uma cobra: cadê a serpente? Cadê a serpente? Olhava a serpente de bronze, cura. Essas pessoas eram curadas pela fé. Curadas pela fé na palavra de Deus, que ia dar certo. Que essa coisa que parece que não faria sentido, ia dar certo. Até porque, vejam só, se eu estou morrendo por ter sido picado por uma serpente, como é que olhar para a própria maldição vai me curar da minha maldição? Desde quando maldição cura? Desde quando ele se fez maldição por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, o que Jesus está falando aqui é muito grandioso, porque isso é exatamente o símbolo da cruz, onde o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que recebeu o domínio sobre as nações, vai se tornar o maldito de Deus, para que nele nós nos tornemos justos de uma vez por todas. E é então nesse contexto que Jesus diz para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos. Qual é essa maneira? Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos, você precisa de muito mais do que apenas acreditar que eu sou um mestre vindo da parte de Deus. A sua teologia precisa crescer muito, Nicodemos. Você acha que você é mestre em Israel, mas você precisa aprender muito. Você não sabe o beabá ainda da fé cristã. Eu sou Deus, e eu vou dar minha vida como uma maldição para justificar você e todos aqueles que crerem dos seus pecados. E o texto continua e explica isso com mais detalhes. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Nicodemos, você tem que crer, mas a sua fé tem que ser maior do que essa daí que você teve até agora. E curiosamente, irmãos, o texto termina e a gente fica sem saber o que aconteceu com Nicodemos. A gente fica na dúvida, porque o texto simplesmente para. Jesus para de falar no versículo 21, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aí o versículo 22 diz: depois disso Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. E você fala assim: e Nicodemos? E o que aconteceu com Nicodemos? Eu quero saber. Ele creu, ele não creu, ele foi para o céu, ele foi para o inferno. A gente fica numa dúvida enorme. Mas João não deixa a gente nessa dúvida enorme, não. Dá um pulo lá para João 7. João capítulo 7.
Os fariseus e saduceus e o sinédrio tinham mandado prender Jesus. Os guardas saíram para prender Jesus, mas não conseguiram prender Jesus. Essa é uma das cenas lindas do Novo Testamento. Versículo 45 de João 7. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ou seja, por que vocês não prenderam Jesus e o trouxeram aqui? Eles responderam: jamais alguém falou como esse homem. A gente não conseguiu prender ele. Ele estava falando de maneira tão gloriosa, tão maravilhosa, que a gente não conseguiu prendê-lo. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Isso é o que eles de fato pensavam sobre o povo. E olha só, Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? O que Nicodemos está fazendo aqui? Ainda um pouco de maneira tímida, mas ele está defendendo Jesus. Ele está dando testemunho. Ele está diante dos principais dos seus colegas, os fariseus, que estão bravos com Jesus. E ele defende Jesus. E ele já começa a ser um pouquinho perseguido por causa de Jesus. Olha aí. Eles responderam: por acaso você também é da Galileia? Examine e você verá se da Galileia, você verá que da Galileia não se levanta profeta. E Nicodemos está caminhando na sua fé, na fé verdadeira agora. Ainda de maneira acanhada, não de maneira totalmente aberta, como nós veremos hoje à noite, que foi o caso da mulher samaritana. Mas ele está caminhando na sua fé. Então, quando a gente chega lá no capítulo 19, João capítulo 19, versículos 39 a 42, nós lemos assim. Eu vou ler a partir do 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite. É interessante o texto dar esse detalhe. Lembra que ele nem foi de dia da primeira vez? Possivelmente porque ele não queria ser visto. Possivelmente porque ele estava com medo de ser encontrado junto com Jesus. Ele era um dos principais dos fariseus, um dos principais judeus. Ele era um homem respeitável. Os colegas dele odiavam Jesus. Então ele tinha ido de noite falar com Jesus. Mas agora não mais, irmãos. Esse Nicodemos, que anteriormente tinha ido falar com Jesus de noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Irmãos, não dá para esconder 35 quilos de perfume, viu? Não dá para esconder 35 quilos de perfume. E esse homem agora vai. Talvez com seus escravos levando isso para ele, mas ele vai levando essa grande oferta ao Salvador. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Ele fez, irmãos. Ele vai e ele honra o corpo de Jesus. Ele faz como a mulher que banhou Jesus de perfume. Ele agora honra o corpo de Jesus. E o que os colegas dele vão pensar? Ele não está mais se importando. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém antes tinha sido colocado. E ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Eu creio que no céu a gente vai encontrar Nicodemos. Porque no Evangelho de João, todo mundo que verdadeiramente se converte, dá testemunho. Essa é a marca de verdadeira conversão em João. Todo mundo no Evangelho de João, que verdadeiramente se converte, fala, honra, vem à luz, admite que ama o Senhor Jesus Cristo. E esse foi o caso de Nicodemos. A priori, no primeiro contato com Jesus, no primeiro aconselhamento bíblico de Jesus com ele, ele não entendeu tudo. Ele provavelmente saiu ainda meio perdido, meio sem rumo. Mas ele foi confirmando. Ele foi confirmando. Ele foi crescendo na sua fé, ele foi crescendo no seu testemunho.
Ele defende Jesus numa reunião onde todo mundo odiava Jesus. E por fim ele honra o nosso Salvador. E você? Como é que você está em relação a Jesus? Eu falei uma coisa bem séria aqui. Eu falei que nem toda fé em Jesus leva para o céu. Isso é muito sério. Muitos creram em Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles. Porque ele conhecia o que era a natureza humana. Nicodemos foi um desses que creu em Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Ele tinha até uma declaração de fé bonita a respeito de Jesus, mas não era o suficiente para ser salvo. Para ser salvo, irmãos, é preciso nascer de novo. É muito mais do que apenas eu crer em alguma coisa. É preciso que o Espírito Santo transforme a minha vida. E faça com que eu nasça de novo. Você já nasceu de novo? Você já nasceu da água e do Espírito? Você tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, no qual Jesus não é apenas o teu milagreiro. Não é apenas quem te ajuda na hora que você precisa. Jesus é o teu tudo. Jesus é o maior amor da tua vida. Jesus é aquele para quem você se entrega completamente. Irmãos, essa é a fé que salva. Não uma fé que crê que Jesus é um bom mestre. Não uma fé que crê que Jesus até veio da parte de Deus. Mas é a fé que nos faz nascer de novo da água e do Espírito. Que isso aconteça, irmãos, com cada um aqui. Que ninguém saia daqui sem experimentar o novo nascimento. E você que já o experimentou, você que já é crente, você que já é um nascido de novo, volte ao primeiro amor. Como não amar esse Salvador, irmãos? Como não amar um Salvador como Jesus? Vamos orar. Pai querido, glorifica o teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, Santo vento do Senhor, sopre e transforme vidas, gere novas vidas, traga novos nascimentos de novo e de cima, purifica com a água do alto. E dá-nos, ó Deus, a nós que já te amamos, a nós que já andamos com o Senhor, dá-nos a graça de ficarmos novamente boquiabertos, impressionados e apaixonados pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para a tua própria glória em Cristo Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.